sou a Andréia Bordi. Vou coordenar essa mesa que vai falar das identidades. Justamente, a gente vai começar, então, a abrir os trabalhos apresentados para o seminário. Essa mesa a gente chamou de Camadas da Memória e do Esquecimento, né? É a mesa que está mais ligada às questões da identidade e exatamente ela traz um pouco algumas das questões levantadas na mesa inicial relacionadas sobretudo ao impacto exatamente desses processos de patrimonialização dessas ruínas, desse processo de arruinamento nessa construção, nesse papel de processo na formação da memória das identidades. Não vou falar mais nada, deixei primeiro eles apresentarem, depois a gente faz as críticas. Então, eu queria chamar o Osnildo Adão Vandal Júnior, falei certo? Para apresentar. Ele é doutorando no PPGAL da UFBA e ele é membro do Laboratório Urbano. Vou chamar para compor a mesa. O Rafael Barcelo Santos, que é doutorando do ProURB, aqui, é membro do Laboratório de Estudos Urbanos. E a Aline Cury, doutora em Urbanismo pelo ProURB UFRJ, professora adjunta do curso de História da Arte da Escola de Belas Artes, daqui da UFRJ também, e membro também do Laboratório de Estudos Urbanos. Pelo que eu conheço eles devem apresentar bastante coisas aqui na imagem. Acho que essa mesa vai ter que se decompor um pouco para que vocês possam ver e ver, né? Por isso que eu chamei para compor, para vocês conhecerem eles e depois a gente se recompõe, provavelmente, tá? Então a gente vai começar com o Osnildo, que vai falar o trabalho dele é Ruínas, Alteridades e a Experiência Urbana da Noite, Espaços e Tempos Menores na Bahia de Todos os Santos. Se for preciso, a gente sai daqui. Até para a gente ver também, né? Se a gente estiver na frente de vocês, vocês falem. A gente sai daqui na mão. Não. Conseguiu? Foi. Bom, gente, boa tarde. Como a Andréia falou, eu sou o Osnildo, sou doutorando no PPG Arquitetura e Urbanismo da UFBA, membro do Laboratório Urbano, que é coordenado pela professora Paola Jacques, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente. Eu primeiramente quero agradecer a oportunidade desse encontro, né, que problematiza, eu diria de modo urgente, né, essa questão da patrimonialização das cidades. E eu penso que essa discussão seja importante para situar o que escapa como potência de sobrevivência dos discursos e práticas preservacionistas mais tradicionais, que tem resultado, por sua vez, nos próprios processos de espetacularização urbana. Eu queria registrar também a minha admiração pelas coordenadoras do evento, a professora Margarete e a professora Alessia, que estão aqui, e ressaltar a importância dos trabalhos delas, sobretudo para o nosso campo disciplinar do urbanismo. Eu penso ser muito oportuno essa mesa que trata da memória exatamente por causa das possibilidades narrativas que a gente tem das cidades, né? Ou seja, outros modos de narrar, outros modos de contar histórias, de fazer urbanismos e, sobretudo, de apreender a cidade contemporânea. Isso em oposição às grandes narrativas urbanas, que são hegemônicas e consensuais, na maioria das vezes, né, e cada vez mais espetaculares e pacificadoras.
Num primeiro momento dessa minha fala, eu vou tratar dos processos de patrimonialização de Salvador, então eu vou deslocar um pouquinho o que tem sido falado aqui, começou com o Rio pela manhã. É uma cidade que eu moro há 4 anos e onde eu sou estrangeiro e turista, portanto. E num segundo momento, eu vou abordar aquilo que escapa aos processos de patrimonialização contemporâneos em Salvador, mas que eu posso dizer que são extensivos a qualquer grande cidade, né? Então, o grande tema são os escapes e as resistências urbanas que ou são justificadas pelo arruinamento das cidades ou justificam esse mesmo arruinamento, particularmente dos centros históricos consolidados. Então, iniciando a primeira parte, eu gostaria de dizer que a Baía de Todos os Santos, que eu trago no título da comunicação, é uma cidade conhecida nas últimas décadas como Cidade da Bahia, mas também a Salvador moderna e agora a Salvador contemporânea. É uma Bahia turistificada, produzida e reproduzida pela mídia de massa, mas também é uma Bahia apresentada através das suas ruínas históricas e cotidianas, cuja experiência estaria relacionada à experiência da alteridade. Relacionado também à experiência das ruínas, eu chamo de experiência das ruínas, e, portanto, do que viemos chamando de experiência da noite. É isso que eu vou chegar no final da minha fala, experiência da noite, como um modo menor e possível de fazer cidade. Um modo menor que considera exatamente uma multiplicidade e heterogeneidade de tempos e espaços, né, possibilitados pelas ruínas urbanas enquanto experiência estética, mas também crítica e historiográfica. Podemos considerar pelo menos 2 pontos de inflexão nos processos de patrimonialização de Salvador. O primeiro se dá pela grande estabilidade política do Estado Novo brasileiro, que aconteceu entre os anos de 37 e 45, e o decorrente esvaziamento do centro histórico soteropolitano de Salvador pelas classes dominantes de então. O segundo ponto de inflexão que eu identifico se dá pelo início do carlismo, ou seja, é a gestão de Antônio Carlos Magalhães, o ACM, conhecido ACM, no governo e na administração do Estado da Bahia, e a necessidade quase forjada, digamos, né, de intervenções patrimonialísticas no conjunto arquitetônico do centro histórico de lá, a partir dos anos 60, quando este perdeu importância econômica para novas áreas de expansão urbana. De fato, encontramos na década de 30 um movimento do governo do Estado da Bahia em resguardar o conjunto arquitetônico de Salvador. Não por coincidência, datam desse mesmo período, a partir dos anos 30, as principais narrativas urbanas do conhecido grupo baiano de artistas modernistas, ou seja, as fotografias do francês Pierre Berger, as pinturas do portenho Caribé, as músicas do baiano Dorival Caymmi e os primeiros livros do também baiano Jorge Amado. Isso para citar só 4 artistas, né, talvez mais expoentes. As obras desses artistas consideravam que o processo de modernização daquele momento denotava um consequente arruinamento da cidade, através de novas edificações que alteravam não só a paisagem urbana, como também a própria dinâmica cotidiana. De modo que esses artistas demonstravam em suas narrativas certa nostalgia e até mesmo apreço pelas ruínas arquitetônicas. Entre 38 e 45, vários monumentos do Centro Histórico de Salvador foram tombados como patrimônio nacional para garantir a preservação do Largo do Pelourinho e seu entorno imediato. Fato que não impediu o progressivo esvaziamento da área pelos ricos, como eu já mencionei. O ápice disso se deu justamente a partir dos anos 60. Mas é no fim do Estado Novo que Jorge Amado publica a primeira edição de Baía de Todos os Santos, que é um autoproclamado guia de cidade. É um livro que é peculiar porque o Jorge Amado atualizou a narrativa do livro durante 40 anos. Assim, ele fez 6 atualizações, onde ele acompanhava essas mudanças que a cidade ia sofrendo. Segundo Cláudio Ribeiro, nesse momento de meados do século, era comum a produção de narrativas desse tipo, que buscavam dar suporte à construção de uma narrativa histórica nacional adequada ao projeto industrial da Era Vargas, a partir do discurso do patrimônio histórico brasileiro idealizado pelo IPHAN, bem como da promoção da visitação dos centros que passariam a ser tombados, né, os centros brasileiros.
Através das ruas e dos mistérios evocados no subtítulo desse livro do Jorge Amado que eu mencionei, é nos interstícios e nas ladeiras da cidade da Bahia que o escritor centra sua narrativa. A ladeira do Pelourinho, a mais conhecida de todas as ladeiras da cidade, também fora cenário de muitos de seus romances, tendo feito parte do cotidiano dele próprio, né, na sua experiência de Salvador. Em seus livros, a ladeira do Pelourinho foi eternizada como, abre aspas, né, coração da vida popular baiana, fecha aspas, e também como praça de vida inumerável. Aos poucos e por vezes apoiado pelo governo baiano em sua política pública, essa Baía de Todos os Santos foi se turistificando, tornando-se objeto de desejo por aqueles que passaram a procurá-la como destino turístico. O mito da baianidade, aí gerado, foi o princípio de um futuro city marketing feroz que se apropriara da cultura popular em prol de uma vocação da cidade para o turismo. Eu estou fazendo algumas palavras com ênfase, assim, que elas estão grifadas aqui, são entre aspas, né, assim, alguns termos, vocação, por exemplo. Através de um discurso de identidade baiana que se criou, né, que consolidava a região do Pelourinho como um grande museu a céu aberto, patrimonializado. Um pouco depois, a partir dos anos 70, acompanhando o milagre econômico do país, a ACM, como governador do estado, foi responsável por uma grande reestruturação de Salvador, idealizando e efetuando o processo de transferência do centro econômico da cidade para o setor de expansão norte. Data daí a construção do novo centro administrativo da Bahia, a partir do que se justificaria o projeto de recuperação do Pelourinho em 75. Esse é um período que a obra de Jorge Amado ela sofre um boom, digamos assim, um boom de visibilidade, né? A obra dele passa a ser reproduzida em grande escala, sobretudo pela televisão e o cinema nacionais. O que eu chamei na minha dissertação recentemente de produção subjetiva da cidade, ou seja, essa produção da Bahia enquanto produção de subjetividade. Isso em paráfrase ao Félix Guattari. O filme Dona Flor e seus dois maridos, lançado em 76, foi a maior bilheteria do cinema nacional até pouco tempo. E talvez tenha sido o mote da promoção turística da Bahia, incluindo-a no projeto turístico nacional. É também deste período a criação em Salvador da atual Bahia Tursa, que é uma empresa de turismo de economia mista, que desde sua fundação tem como premissa a promoção e o fomento do turismo no estado, de modo a prepará-lo para receber o fluxo de turistas. Se no início da década de 70 a ACM tinha como campanha de governo toda a mudança do eixo econômico da cidade, através da abertura de vales e de viadutos, na virada da década de 80, seu governo foi pautado pela exaltação do centro histórico, isso bem grifado. O foco administrativo e político de ACM passa a ser pautado, então, pela cultura, e mais do que uma cidade moderna, a cidade de Salvador deveria resgatar-se provinciana, negra e mestiça. Para muitas cidades brasileiras, este seria o início de um processo de retorno ao centro histórico como lugar de interesses privados, né, como a gente sabe, o que teria no tombamento de determinadas áreas, principalmente a partir dos anos 90, o auge da produção espetacular com a reforma de antigos casarios e de monumentos históricos em várias cidades do país. A especulação por essa vocação turística do centro da cidade iniciou em 84, quando essa região foi tombada pelo IPHAN como patrimônio nacional e reconhecida no ano seguinte, em 85, como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Um pouquinho depois, em 87, tem um fato que eu acho bastante interessante, que é a inauguração da Fundação Casa de Jorge Amado, que fica no coração do Pelourinho, digamos assim, lá na ladeira do Pelourinho. E isso marcaria o início de uma grande reforma do local. Nesse período de interesses pela realização de tombamentos, a prefeitura da cidade estava à frente de iniciativas do marketing promocional com sentido preservacionista bastante explícito. A partir daí, o governo da Bahia iniciou o programa de recuperação do Centro Histórico de Salvador em 92, cujos objetivos e intervenções efetivas tornaram-se mais complexas, atualizando os processos de espetacularização do Pelourinho por meio da criação do Plano de Reabilitação do Centro Antigo em 2007.
Mais recentemente, desde o ano passado, a Setur, que é a empresa de turismo de caráter público-privado, criada em 2007, passou a adotar como identidade organizacional própria, né, o marketing turístico como estratégia e política de atuação. Haja visto que Salvador seria a cidade-sede, uma das cidades-sedes da Copa do Mundo nesse ano. Então, gradativamente e com grande complexidade, no tangente aos maiores interessados por todo esse processo, foram dadas, assim, todas as bases para o atual cenário espetacular em que se encontra a cidade de Salvador contemporânea, com a difusão de um discurso de baianidade e de ressignificação do espaço urbano através de processos ditos modernizadores, que tanto propiciaram quanto promoveram a segregação urbana e social, portanto, a própria gentrificação urbana. A segunda parte da minha fala inicia com as ladeiras de Salvador, que são definitivamente protagonistas da cidade, da paisagem da cidade. Conhecer essas ladeiras seria conhecer o cotidiano da cidade, pois é por elas que transitam não apenas os turistas, obviamente, mas também os próprios habitantes, especialmente o povo, entre aspas, que, sendo mais forte do que a miséria, segundo o Amado, acaba muitas vezes por habitar as ruínas adjacentes a essas ligações em áreas fadadas ao destino violento ditado pela especulação imobiliária. Esse povo miserável, como narra Amado, é também símbolo da resistência a todo o processo de arruinamento do centro de Salvador. Um povo resistente, portanto, que habita as brechas e os interstícios urbanos desse pequeno mundo, como chamou Washington Drummond, que é um professor lá do programa, na sua tese, possível em uma urbanização não planejada ou às avessas. São os cortiços, as habitações precárias, as ocupações, os barracos das invasões que surgem na cidade com força a partir da década de 60. Entre a cidade alta e a cidade baixa, entre a designação de miserável e de resistente, temos o povo como limiar nos espaços de transição relacionados à infâmia que lhe é relegada. Uma infâmia que podemos relacionar aos mistérios que habitam a noite da cidade. Diferentemente de uma noite compreendida apenas cronologicamente, eu proponho aqui o exercício de compreendê-la também pelo tempo de Kairos, que é o tempo do momento, que engloba muitas outras possibilidades temporais, ou seja, muitas outras temporalidades. Essa noite aqui manifesta seria então uma experiência de uma cidade de personagens que se deseja fadar ao esquecimento. Entre aspas, porque não há ingenuidade nesse esquecimento, obviamente. Ou melhor, partes das cidades que se encontram historicamente atreladas às ruínas deixadas como resíduos por um urbanismo de interesses privados. A noite revela realidades não condizentes à produção dita oficial das cidades, a exemplo das pequenas profissões, como chamar a João do Rio, ou da própria vadiagem, que caracterizam esses ditos infames urbanos. Trata-se daqueles que preferimos chamar por notívagos, aqueles que carregam consigo a noite como estado de espírito, naquilo que, citando o Willy Bolle, poderíamos chamar de um permanente estado de embriaguez. Ou ainda, esses notívagos mais radicais seriam habitantes daqueles espaços que Milton Santos chamou de opacos, em contraposição aos violentos espaços luminosos das cidades. A noite teria, sim, relação com os espaços noturnos, mas mais do que isso, com espaços escuros, espaços de uma certa obscuridade e de onde se apreendem os mistérios que escorrem sobre a cidade como um óleo pegajoso, como escreveu Amado, a encobri-la com seu manto de negrume, estando desse modo relacionada com aquilo que Jorge de Huberman denominou sobrevivência dos vagalumes. Trata-se da produção de uma cidade de tempos e espaços outros, mais sensíveis, que caminha a contrapelo do planejamento e da gestão urbana tradicional. São ruínas materiais e imateriais, chamadas imateriais, históricas, arquitetônicas, urbanas e ou corporificadas, presentes nos meandros de ruas, becos e encruzilhadas de qualquer grande cidade, muitas vezes possibilitadas por gambiarras e condições de subsistência ambulantes, espontâneas e efêmeras. Enquanto experiência urbana, as ruínas estariam diretamente relacionadas à alteridade desviante, enquanto potência de produção de cidades menores, transmitidas particularmente pela ebriedade e pela infâmia cara
aqueles que narram a sua própria condição notívaga, ou seu permanente estado de ruína. A experiência da noite pode ser situada como objeto pouco explorado e praticamente não problematizado do estudo das cidades, assim como a alteridade pode ser pensada enquanto prática cotidiana alijada da produção dita oficial das cidades. Assim, acredito que as ruínas traduzem-se em certa potência de vida, exatamente pelo esvaziamento e pela obsolescência dos centros urbanos consolidados. De certo modo, as ruínas sobrevivem nos ecos da história como um desvio à espetacularização urbana, exatamente porque resistem em sua própria sobrevivência, escapando dos processos de patrimonialização. Minhas palavras finais são em defesa, então, da potência das ruínas, em defesa de uma cidade em ruínas produzida através da catação de histórias resíduos ou de restos da história que possam incorporar uma coleção de trapos, tal como propõe Walter Benjamin na figura conceitual de um devir trapeiro. Trapos que permitam a produção de um outro urbanismo e de uma outra história, através da poesia de palavras que denunciam uma alteridade resto, radical, misteriosa e sempre presente nas ruas das grandes cidades. Obrigado pela atenção. Obrigada, Osnildo. Obrigada, Osnildo. Agora, Rafael. 20 minutos. Boa tarde. Eu sou o Rafael, como a Andréa já me apresentou, sou aluno do URB, no curso de doutorado, e orientado pela professora Margarete, que está aqui. E a apresentação eu chamei de sobre a natureza espacial e arquitetônica do patrimônio edificado é, na verdade, uma apresentação que é extraída da tese, que pretende ser aqui uma reflexão sobre as áreas de proteção do ambiente construído, ou seja, as APAC em geral, e em particular aquelas situadas no Rio de Janeiro, onde inclusive se encontra um edifício de 1935, construído mais ou menos nessa mesma época pelo arquiteto Afonso Eduardo Ride, que é um dos objetos de pesquisa da tese, um dos mais importantes, e também um dos primeiros exemplares da arquitetura moderna da cidade, mas que se localiza numa dessas zonas de proteção tradicionalmente constituídas por arquiteturas mais antigas do que ele, e que hoje se apresentam protegidas pelas leis de proteção do patrimônio urbano, que são justamente as APAC, e que se instituíram mais ou menos entre os anos 80 e 90, muito tempo depois da concepção e da construção do referido edifício do arquiteto Afonso Ride, que, por sua vez, nem por isso, na época, deixava de levar em conta as posturas legais que naquela altura ainda vigoravam no bairro e que, pelo visto, ainda faziam desse bairro, por volta dos anos 30, justamente aquilo que veio a ser protegido pelas leis de proteção, e justo por conta de um progressivo desaparecimento dessas características que eu vou chamar de originais, entre aspas, e que, em parte, vieram a dar lugar a uma cidade com características diferentes das que anteriormente predominavam no seu lugar, construídas exatamente em cima, em parte, e cujas partes remanescentes hoje vieram a se instituir como dito patrimônio protegido. Mas que, desde antes dessa patrimonialização, caracterizava-se por condições espaciais, arquitetônicas e também urbanas específicas que, na minha opinião, ainda deveriam ser vistas como valiosas para a cidade como um todo, independentemente dessa sua classificação patrimonial, conforme veremos mais à frente. Entretanto,
antes de prosseguir ou de finalizar, eu gostaria de não deixar passar a oportunidade de compartilhar uma experiência que eu pude vivenciar ao visitar, alguns dias atrás, uma cidade no centro da Europa, que há cerca de 1000 anos era fundada no interior da cratera de um meteoro. O que certamente havia sido a razão para eu ter ido até lá, que me fez entender que a sua história poderia se apresentar como uma metáfora análoga à questão apresentada das zonas das APACs do centro do Rio de Janeiro. Ao chegar nessa cidade, o que eu pude perceber foi uma cidade típica do centro da Europa, na verdade quase desconhecida, onde a vida parecia correr sem muito alarde, sem nada muito especial, onde quase não se podia notar a presença daquele tipo de mercado de consumo, de apelo turístico, normalmente nas principais vias do centro histórico, e onde, inclusive, quase nenhum sinal da tal queda do meteoro se podia notar de imediato, a não ser por uma espécie de epistemologia, também que eu vou chamar entre aspas, a favor dessa notícia ou desse acontecimento, ou pelos avisos de que aquela região havia sido de fato conformada pela queda de um meteoro, o que se pôde certificar em 1981 através de algumas comprovações científicas que levaram a que se instaurassem alguns discretos marcos na paisagem ou alguns museus também a respeito do tema. Bom, mas o que é que afinal exibiam esses museus, ao contrário do que eu pensava inicialmente, é que os limites da dita cratera não se limitavam ao perímetro das muralhas da cidade, é o que eu pensava anteriormente, mas sim a toda a região num raio de mais de 10 quilômetros à sua volta. E que o solo dessa região era diferente do solo existente ao redor dos limites da cratera, estando os sedimentos dentro desse interior, todos embaralhados, ao contrário das camadas separadas que existiam nas partes que não haviam sofrido a ação da queda do meteoro. Também exibiam esses museus que a umidade e a fertilidade resultantes da queda se ofereceram aos primeiros homens que haviam povoado aquele vale, assim como os cursos d'água que para ali se acabaram desviando por conta da topografia resultante do impacto de um asteroide com mais de 1000 metros de diâmetro no solo. Fato que, aliás, nem chegou a passar pela cabeça desses homens que fundaram essa cidade quando resolveram se estabelecer naquele solo, uma vez que, pelos cálculos dos especialistas, a tal queda teria ocorrido há cerca de 15 milhões de anos. Em suma, portanto, o que se pôde perceber é que, muito antes de que se viesse a saber sobre a tal queda do meteoro, e muito mais pelas características geológicas, geográficas ou topográficas, que, na verdade, se ofereceram ao conhecimento antes das classificações, das labelizações, como foi dito aqui, das denominações e das descobertas posteriores, os primeiros habitantes que se estabeleceram no Vale da Cratera do Meteoro fizeram provavelmente por terem percebido que aquele era um vale favorável à ocupação. Ao contrário de pessoas como eu, que foram atrás de um fato que, apesar de ter sido a causa verdadeira e legítima de tudo que estava por trás do mito, ainda assim era um fato do qual só se veio ter conhecimento muito tempo depois do ocorrido e que por isso certamente se manteve ignorado justamente por aqueles que de fato vieram fundar e habitar pela primeira vez a região. De volta ao caso das APACs, num salto que eu vou chamar de grosseiro ou gigantesco no tempo e no espaço, entretanto, algo me parece ainda análogo nessa comparação que me permitiu fazer aqui, comparação livre, porque eu acredito que, a exemplo do caso da cratera do meteoro, antes das classificações construídas, das determinações legais e das proteções do ambiente construído do patrimônio, e antes do fato de serem edifícios lugares do passado, esses são lugares cujas naturezas físicas e espaciais, morfológicas, arquitetônicas ou mesmo urbanas são especiais, independentemente das ditas classificações. E que antes de dizermos que esses são lugares de memória ou de passado, poderíamos dizer que existe algo na maneira com que foram dispostos que os difere de outros lugares à sua volta ou de outras partes da cidade construídas em outros tempos,
a exemplo do que ocorre ao redor dos limites da cratera do meteoro. Como, por exemplo, a tipologia das edificações que lado a lado vão determinar a forma das ruas numa relação mais próxima, direta e, para nós arquitetos, legível entre as componentes básicas da forma da cidade. Como, por exemplo, a relação também mais próxima, mais íntima que essa tipologia promove entre o dentro e o fora das construções, mediada pela importância que tem os vãos e as aberturas dessas edificações das partes mais antigas ou das nossas cidades mais antigas, e a consequente possibilidade, por exemplo, das ruas se estabelecerem como uma ampliação do interior das casas, dadas as suas dimensões e a natureza da circulação que se realiza. Já que, por terem sido concebidas num tempo que antecede as grandes circulações dos automóveis, por exemplo, elas têm na sua natureza espacial aquilo que ainda acaba permitindo ao corpo de quem caminha ou mesmo repousa no espaço público uma condição qualquer de abrigo ou mesmo mais adequada. Urbanisticamente falando, poderíamos ainda mencionar a boa relação que pode existir entre a qualidade dos espaços urbanos dessas zonas e a sua potencial densidade habitacional, ou a centralidade de boa parte dessas áreas e a consequente proximidade em relação aos serviços, aos transportes, às infraestruturas urbanas e aos equipamentos. Quase para finalizar, todas essas são qualidades espaciais, arquitetônicas e urbanas e muitas dessas áreas de proteção do ambiente construído da cidade do Rio de Janeiro, que nós, na condição de arquitetos e urbanistas, podemos fazer com isso. Muito obrigada, Rafael. Just in time. E agora, a Aline. Tô adorando, a gente tá indo muito bem. Eles são ótimos, né? Hã? Eu adoro eles, acompanho eles há algum tempo, com admiração. Os três. Vamos lá, Aline.
Oi, boa tarde. Queria agradecer aqui essa oportunidade aqui participando desse evento e falando para vocês. Meu nome é Aline Cury, eu participo do LEU já faz tempo. Hoje em dia eu sou professora de História da Arte aqui na EBA mesmo, no mesmo prédio, e continuo convivendo e participando com esse grupo de pesquisa no qual eu participo desde que eu sou da iniciação científica. Então, há muito tempo realmente que eu conheço esse pessoal, a professora Margarete Pereira, a Andréia, todos esses companheiros. A minha fala aqui vai ser, acho que um pouco diferente assim das outras duas, por ser uma pesquisa, na verdade, que eu faço informalmente, porque ela tem um caráter de afeto muito grande, porque eu morei 3 anos então ela não de doutorado, ela não faz parte de... Eu faço porque eu amo realmente essa rua, esse bairro, e acho que deveríamos todos prestar mais atenção a ele, e espero aqui estar trazendo realmente esse espaço, toda essa problemática um pouco mais à tona, e jogando esse problema para todo mundo que trabalha com patrimônio. De repente vocês se interessam, ou talvez até pesquisem e eu não saiba. Então, o nome da apresentação então, é Ruínas Encanadas, um estudo sobre os arredores da Rua do Russell, no bairro da Glória, Rio de Janeiro. Ruínas encamadas porque, muito sinceramente, assim, eu tenho a impressão de que a cidade do Rio de Janeiro, realmente, a gente está pisando em ruínas. Ruínas que, tudo bem, pode ser diferente das de Roma, da Itália, mas são ruínas de projetos que eram para ter sido e não foram, e de pedaços de projetos que ficam pela metade, ideias, natureza que às vezes se mostra, bem, estou aqui, só que a gente aterrou a natureza em cima e ela não... E a gente esquece um pouco do quanto da natureza do Rio de Janeiro também foi nossa construção. Então, achei que Ruínas Encamadas caberia assim, como um bom título. Para quem não conhece, aqui a gente vai começar do Google, vendo lá de cima para depois chegar lá na visão do transeunte. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho onde é a rua. A Rua do Russell, ela começa aqui. Ela vem aqui por dentro, paralela assim à beira-mar, paralela sinuosamente, e continua por aqui. Só um breve histórico, né? Nessa área, vocês já devem, todo mundo já sabe, né? Uma área realmente que ela foi muito modificada por aterros, obras públicas e tudo mais. E o bairro da Glória, que foi feito mais ou menos foi decretado, né? Uma freguesia da Glória lá no 1826, eu acho. Daqui a pouco a gente vai ver a data. Mas, bem, estou trazendo aqui algumas imagens, porque para vocês terem ideia de como essa paisagem foi se modificando. Para a gente ter ideia, olha, a igreja ela está aqui, a igreja do Outeiro da Glória, e nessas imagens que são do século XIX, como que o mar adentrava assim essa paisagem, e que hoje já não está mais. Bom, então, só para um breve histórico aqui do bairro da Glória. Na década de 20, então, de 1820, as classes dirigentes começavam a ocupar áreas além das zonas que são hoje a zona portuária e centro. As chácaras começaram a ser construídas, né, já estavam construídas e começaram a ser mais ocupadas nos bairros do Catete e Glória. E estava acontecendo esse processo de adensamento, então, dessa área, que levou à criação da Freguesia da Glória em 1834, desmembrada da Freguesia de São José. E a década de 1880, a Glória já era servida pela Companhia City Improvements de Esgoto, que até hoje está lá na Rua do Russell, número 1, largado. Hoje é um beco, assim, que hoje em dia ainda está um pouco melhor, aquela passagem que a gente fazia do metrô assim, para a rua, mas está lá. Eu falo assim porque eu vivi 3 anos lá, e antes dessa minha casa,
quem morava era uma amiga, então eu frequentava a casa dela, então vi toda assim a morte, digamos assim, dessa vizinhança, que foi acontecendo gradativamente, principalmente depois do fechamento do Hotel Glória. Então, bom, a Glória lá no final do século XIX, ela já estava ligada, tinha o bonde, né, que passava do Largo do Machado para o centro. Bom, e aí a gente vai começar a afastar o mar, né, assim, da Rua do Russell e dessa área sobre a qual eu tenho um afeto realmente, assim, que me motiva a fazer essa pesquisa por fazer. Então a Avenida Beira-Mar já começa a afastar e fazer aquele aterro que a gente viu ali na primeira imagem. Na verdade, ela é a primeira via, né? Aqui. A gente vai ver imagens também que eu estou pesquisando. E, bom, pelo arrasamento do Morro do Senado, então em 1913 também teve uma ressaca, e as ressacas, na verdade, acho que também elas se mostram muito da natureza em ruínas, né, que ela não quer se deixar virar ruína, que volta e meia ela se mostra. Então a primeira ruína dessas camadas de ruínas, assim, seria as ruínas de um mar. Então o mar que vai sendo deixado para longe da Rua do Russell e do Outeiro da Glória e dessa zona. Então, aqui são algumas imagens, e muitas vezes elas não são exatamente da Rua do Russell, mas elas mostram um pouco a Praia do Flamengo e tal, só para a gente ter essa ambiência de como é que foi esse primeiro apagamento desse litoral original do Rio de Janeiro. Então, aqui é uma foto do período Passos, né, que mostra a construção da Avenida Beira-Mar, só que da Praia do Flamengo. A gente está aqui já seguido, né, como se ali onde está a nuvenzinha ali, um pouco nublado, é onde é a minha área de estudo. Aqui também continua sendo a Praia do Flamengo, mas acredito que essa forma de fazer aqui o aterramento tenha sido muito similar, né, ali da Glória, então assim, simplesmente uma área um pouco deslocada. Esse é o Morro da Viúva, que também é outro ponto também que a gente poderia ser estudado e levado mais à tona esse assunto, porque é muito importante, né? Acredito que seja muito importante. E algumas, aqui a gente já vendo, ó, como, lembrem aquela primeira imagem que eu mostrei, como o mar estava muito mais próximo, e aqui a gente já está com a Avenida Beira-Mar já transformando a natureza em ruína quase, né? Mais algumas imagens aqui também. Lembrando que, bom, a Rua do Russell, ela está depois do Outeiro ali, né? Então, assim, só para vocês imaginarem, porque como é uma pesquisa que eu faço paralelamente às minhas outras, não tem um aprofundamento igual aos outros dois palestrantes que são teses, doutorados e tudo mais, mas eu acho importante colocar aqui a questão. Então, Beira-Mar em 1906. Essa aqui já é a Rua do Russell. Em 1909, essa é a foto do Albert Kahn, dos cineastas, né, que o Albert Kahn bancava para fazer as fotos ao redor do mundo. Então, eu gosto muito dessa foto porque mostra como é que era. Se a gente pegar hoje o perfil da Rua do Russell, né, como ela está completamente diferente, né, assim, e também aqui mais uma, e aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse monumento, que na verdade essa rua é uma preciosidade de memórias e de tempos, tanto da arquitetura quanto de monumentos mesmo. Então esse é o primeiro monumento da rua, bom, tirando o Outeiro, que está afastado, né, um pouquinho, que é o monumento de centenário de abertura do esporte. E aqui também mais afastado, o mar se tornando mais já entre 57 e 60. Bom, então o primeiro monumento seria que tende à ruína por todo o bairro essa vizinhança estar se tornando uma ruína, porque foi sonhado, né, uma revitalização a partir da reforma do Hotel Glória, que até hoje não existiu. Então o que se vê lá, na verdade, é realmente cada vez mais um processo de
de ruína. Então, esse é o monumento do escultor, né, Eugênio Benet, e foi feito a partir do centenário da abertura comercial dos portos brasileiros, justamente porque aí passava a Avenida Beira-Mar ali, e aí teve esse desnível entre a Rua do Russell e a Avenida Beira-Mar. E aí as fotos do monumento que tá lá. E aqui, só assim, mais resgatando essa ideia de como que a natureza ela luta para não se tornar ruína, né? Essa lembrança de que volta e meia, na história do Rio de Janeiro, a gente vê essas enchentes, essas e como que o mar, ele não quer ser ruína, ele fica se colocando como ator mesmo, né? E aqui é um passeio, gente. Eu trouxe assim um passeio para a gente entender essa área e como que ela foi se formando hoje e que a nossa escolha do que vai ser patrimônio mata vida urbana, ou pode matar ou pode revitalizar. Então assim, que escolhas são essas? O que vai ser o nosso patrimônio, sabe? Bom, essa é a Avenida Beira-Mar. Na Glória ali, ó, da década de 20 ao fundo a gente vê o Palácio Moura, o Teatro Cassino, a Praça Paris à esquerda e à direita ali também alguns pavilhões de 22. E aqui a nossa estrela, a Rua do Russell, a grande estrela da apresentação. Aqui a foto antiga dela, com aquelas casinhas das quais eu mostrei a visada lá do Albercan também. Ainda os sobrados e tudo mais. E só um passeio para essa rua para a gente ver a quantidade de patrimônio, mesmo que não seja especificamente dito como patrimônio, mas o que a gente tem de riqueza nessa rua que está esquecido, assim. Bom, aqui a antiga companhia de City Improvement Company Limited, que é da Companhia dos Esgotos. Ela foi construída em 1862, a Rua do Russell número 1. Hoje, ao menos, a ação que está rolando ali na Rua da Glória, dá menos medo passar por aqui, porque antigamente, há uns 5 anos atrás, é curioso que até aí contrabalançam a extremidade da rua do Hotel Glória, mas aí era bem perigoso algum tempo atrás andar. E agora já está um pouco mais tranquilo por causa de uma ação lá em relação à população de rua ali da Rua da Glória. Então, eu só vou passar rápido, deixa eu ver quanto tempo tem. Aqui o edifício Laje, que assim, se vocês pegarem os livros de arquitetura Art Deco, eclética, a gente tem muitas coisas nessa rua, né? Então, o edifício Laje, que é o Ricardo Buffa, 1925, Rua do Russell 300. Aqui foi que é o edifício Ipu, que foi o primeiro apart-hotel do Rio de Janeiro. E assim, ele não tem gás, não tem redes de gás, porque eram quartos, os apartamentos são quartos, agora virados em apartamentos. Ele foi tombado esse ano, agora há pouco tempo, há 2 meses. O nosso Hotel Glória, que vai ser mais um tema aqui da apresentação, que é do Joseph Gilles, que é o mesmo arquiteto que fez o Copacabana Palace. O Itacolomi, de Floriano Brilhante, que ele fez esses 2 prédios aqui. Veja como assim, a rua é muito... Eu não botei nem uma manchete, errei aqui. Agora que eu estou vendo que eu acabei no Milton. Mas bem, tem o Vilino Silveira, do Antônio Virzi, de 1915. O Milton, do Adolfo Dourado Lopes, de 1930. E eu deveria ter posto manchete, gente. Não sei porque eu parei por aqui. Apareceu aqui um pedacinho. Mas bem. E agora eu queria falar um pouco sobre as ruínas de memórias, porque outra curiosidade dessa vizinhança, que eu acho uma vizinhança riquíssima para todo mundo, para ser estudada mais seriamente, até em teses e tudo mais. Bom, aí são as ruínas de a gente entende por fazer memória, o que a gente elege para fazer a memória e que depois fica por aí. E, na verdade, esse memorial, acho que ele é muito bom, por exemplo, de ruína em uso. Depois eu vou contar daqui a pouco o que as pessoas fazem nesse espelho d'água. Mas, bem, muito resumidamente, que já estou pegando muito tempo, teve esse concurso público em 84, Oscar Niemeyer, vou passar rápido então. Foi-se colocado esse memorial ali,
que hoje em dia ele está todo fechado, o cinema não funciona, a exposição não funciona. E, na verdade, o espelho d'água eu acho que é o que mais funciona, porque a população de rua usa como piscina, eles fazem a barba, andam com bicicleta dentro do espelho d'água. Então, assim, é uma ruína em uso. Realmente é uma ruína que a gente pensou como um monumento e que agora eu, na verdade, eu ficava com um pouco... Até que eu me mudei aí, realmente, porque eu tinha um pouco de medo de ficar andando por aqui. Então, eu não fiz as fotos disso, mas era muito curioso. Às vezes, eu saía de manhã para pegar o ônibus e as pessoas realmente faziam a barba, lavavam a roupa, tomavam banho. Então, é um monumento ao Getúlio Vargas, mas é uma ode à cidade, como uma casa, sabe? Bom, e aí tem toda a história do Hotel Glória, que eu tenho só 5 minutos para tratar ela, mas então vou passar muito rápido. Mas é que, o que aconteceu com o Hotel Glória? Ele acabou, disse que o IPHAN justifica a intervenção do Ike Batista no Hotel Glória como ele sendo um entorno da Igreja do Outeiro da Glória e que, na verdade, ele não era tombado, que poderia se fazer o que quisesse com o Hotel Glória, já que ele, na verdade, é o entorno ele era uma paisagem, fazia parte do entorno. Só que eu tendo visto o local como era antes, tudo bem, não era um Copacabana Palace, mas existia ponto de táxi, existia polícia no local, existia uma vida. A vida essa é incrível, essa vizinhança é uma vizinhança incrível. Realmente a vida que se tem na rua ali, com uma roda de samba, 15 dias, é uma vida realmente intensa. Só que desde que o Hotel Glória foi fechando, ele na verdade matou a vida do bairro, entendeu? Assim, é como se ele tivesse o pessoal ali agonizando, porque não foi se pensado que haveria essa reforma, né, que o Hotel Glória se tornaria um grande... Tenho aqui um trechinho que eu queria mostrar para vocês, assim, da ideologia da pessoa que comprou o hotel. Mas bem, aqui só umas fotos antigas do Hotel Glória. Outra coisa assim, perdeu também, mais uma coisa que se perdeu foi o glamour concurso, baile de fantasias de luxo, né? Que depois eu dou um endereço aqui de uma... E aí eu fui gostando também de pegar esses fragmentos, o que aparece fechados na internet, na mídia, do que era o Hotel Glória em vida, né? Então não vai dar tempo, se der tempo depois a gente vê assim no intervalo. Esse videozinho é muito engraçado porque mostra como é que tudo assim, com as bolas, os paetês e tudo mais. Mas eu só vou então finalizar só aqui com uma frase, que aí eu faço coleção de tudo que sai, tudo mais, só que eu queria só terminar. Por exemplo, dentre outras coisas que se perderam, a suíte do Albert Einstein, que também estava lá. Então, assim, o que é o nosso patrimônio, né? Mas, deixa eu... é aqui, ó. Bom, aí o que aconteceu? O Ike Batista faliu, né? Todo mundo sabe. Agora, o grupo Acron comprou o hotel. Então, eu achei curiosa, assim, como essa frase, só para botar aqui para a gente pensar, o Pierre Bender, que falou disso lá de Genebra, para o Jornal Globo. Vamos melhorar as áreas ao redor do hotel. Queremos não apenas um prédio de primeira classe, administrado por um operador hoteleiro de primeira classe como a Four Seasons. Também queremos que toda a área em volta do hotel seja de primeira classe. Então, a ideia dele, né, assim. Então, tinha mais coisa para falar, gente, mas aí isso eu faço um artigo, não sei. Obrigada. Bom, obrigada a todos. É com grande alegria que eu ouço esses 3 trabalhos, que eu realmente acompanho há algum tempo. Já ouvi o Osnildo apresentando a Bahia de Todos os Santos, né? Na Bahia? Não, em Recife, não foi? Na Bahia, a gente já conversou antes também, né? Mestrado, o Rafael ali. Mas vocês continuam me despertando questões, eu acho que sobretudo para essas questões aqui do seminário, que são as ruínas dessa patrimonialização, e eu acho que vocês trouxeram questões importantes. Eu só queria pontuar algumas e abrir para a plateia, que eu acho que é importante. Eu vou apresentar na ordem, que é o seguinte: eu acho que, entre outras
várias coisas que vocês certamente apontarão e trarão aqui para o debate. Acho que o Osnildo trouxe algumas questões muito importantes. Ele apontou essa questão das possibilidades nas narrativas para a cidade, das ruínas como agenciadoras das heterogeneidades do espaço, que eu acho que isso é importante, até que o que se vai e o que se perde, como lidar com isso, não sei se é esse tratamento homogeneizador que se propõe, mas tem entre outras coisas, a potência das ruínas, né? Mas ele trouxe uma coisa que é interessante, que é essa questão da modernização produzindo o arruinamento da cidade, ou seja, a construção como instrumento de arruinamento. Quando ele fala dos 4 lá, que vão falar da modernização como arruinamento. Ou seja, é justo o inverso da patrimonialização, mas essa modernização que depois, mais tarde, vai ser patrimonializada, né? Quer dizer, então você tem um primeiro processo que eles consideram que a modernização produz um arruinamento da cidade, ou seja, do fazer a cidade, e que depois, num processo mais tarde, vai ter a patrimonialização dessas construções e dessa cidade arruinada por essa patrimonialização. Eu acho que era uma questão interessante de trabalhar. Rafael, acho que também, eu não quero entrar muito em detalhes, mas eu acho que é importante para se debater essa questão do que se produz em termos de ruínas e etc. Eu acho que ele tem... Eu já li bastante o Rafael e eu acho que tem uma questão que a Alésia trouxe hoje, que é a questão do hit tornado banal, que eu acho que é bem interessante, que a gente não pode perder. Ele faz esse trabalho e aí, porque a patrimonialização é o contrário do banal, né? A banalização, a espetacularização, a patrimonialização é o contrário da banalização, no bom sentido da banalização, inclusive, né? Então, assim, eu acho que ali está um traço exatamente. Se você não patrimonializa, você deixa tornar banal, você deixa, se questiona até qual é o momento que uma determinada sociedade necessita dessa demanda desse patrimônio, desse salvar, que não é só salvar, é salvaguardar, que se fala aqui, é muito além do salvar, é salvaguardar, é uma coisa de reter, né? E como é que a gente trabalha com a gestão de muita coisa cristalizada, né? E ao se preservar um edifício, se promove uma ruptura com o processo contínuo de transformação da sociedade, ele produz um pouco essa questão. E a Aline acaba de trazer, ela trouxe uma expressão, a Aline traz umas expressões que eu gosto muito. Ela fala que tem a impressão de pisando em ruínas, para os projetos e ideias não construídas. Acho isso muito legal. Agora, até que ponto essas ruínas contam essas histórias para todos, ou até que ponto isso é importante, eu não sei ali. Eu tenho essa impressão, eu não sei. E ela traz outra questão que é importante, é uma questão quase que albertiana, né? Que a cidade é uma grande casa, a casa é uma grande cidade, o espaço público como casa, né? Então, o que é ruína para uns pode não ser para outros, né? Quer dizer, eu acho que você tem que dar voz a todos, né? E o que é esse processo do Hotel Glória, eu conheço bem de perto, do lado do patrimônio, né? E assim, eu vejo, você trouxe exemplos do que o patrimônio produz em termos de manter essa ambiência lá, esses edifícios, mas ao mesmo tempo do Hotel Glória não adianta, por mais que se preserve, tem o valor financeiro. Enfim, eu acho que é um tema bastante interessante de se trabalhar com esses traços que as ruínas deixam, porque a gente está trabalhando, a meu ver, com um processo, né? Porque a patrimonialização trabalha exatamente com essa construção dessas identidades, com a formação das memórias, e isso é um processo. O arruinamento é um processo, a ruína é o produto desse arruinamento. Então, o processo ele tem diversas etapas. Então, vamos ver essas etapas, né? Vamos ver o que eles trouxeram aqui dessas etapas e discutir um pouco mais. Querem perguntar alguma coisa? Circule o microfone, né? Acho que sim, né? Acho que precisa,
Bom, tá ouvindo? Tá ouvindo? Na realidade, assim, foi uma frase que o Osnildo falou logo que começou e que tem a ver um pouco com o que você, André, comentou na outra sessão, porque as sessões se interligam, né? Não dá pra gente falar, às vezes, uma coisa sem falar de outra. Que é que é uma questão que está percorrendo muito aqui os trabalhos, que a Lésia tinha falado muito, falou de questão da cidade banal e questão da turistificação, que aparece muitas vezes, né, relativa ao patrimônio. E o Osnildo falou, assim, quem é o turista, que ele era estrangeiro na cidade, que está morando há 4 anos. Então eu fico perguntando, quem é o turista? Porque você também falou, André, de manhã, que também foi um pouco assim, de repente, na verdade essas coisas surgem assim meio, né, não foi uma coisa totalmente elaborada, mas que nem ele também não foi uma coisa totalmente elaborada, que você falou que o turista é o outro. E no caso ele falou que o turista é ele. Então, assim, até que ponto o turista é o outro, sou eu, quem é o turista? Ou somos todos nós, em algum momento? Né? Construir a cidade para o turista, construir a cidade para o outro. Né? Sim, não, eu sei, eu estou tirando um pouquinho do que você falou, mas eu achei que foi interessante porque eu acho que faz sentido às vezes isso e às vezes não. Né? Tudo é questão de como se coloca, evidentemente, lógico, pensando questão de um contexto. Tudo bem, mas eu estou para provocar mesmo um pouco quem é esse turista, ou quem é o turista quando você fala disso, quando é o turista, quando a gente fala de turistificação, quer dizer, quem é esse turista? Será que é sempre o mesmo turista? Né? Eu agradeço muito a apresentação de hoje na tarde e eu faço uma proposição, não é pergunta. Eu acho super interessante porque, sobretudo, Osnildo e Aline falaram de fantasmas. Eu acho que seria super interessante de pensar a contribuição. Eu acho a Aline, ela fez um passeio nas fantasmas. E tem que falar disso, no sentido, o que significa hoje uma cidade fantasmáticas, trabalhar sobre fantasmas, qual é a metodologia de trabalhar sobre os fantasmas, o que nós estamos vindo, quem pode vir, à noite também. À noite não pode vir tudo, nesta política de iluminar toda a cidade, que não tem sombra, não tem nada. Então, as duas me pareciam muito interessantes sobre isso, sobre o feito de poder trabalhar e procurar uma maneira de trabalhar sobre o que não se vê e que poucos podem ver. Então, acho isso super interessante. Jerôme, meu nome é Jerôme. Só uma pergunta, enfim, um comentário. Eu sou morador da Glória, então eu acompanhei um pouco a reforma e, bom, eu fiquei muito chocado com o que aconteceu com Eike Batista, né? Que foi muito tempo apresentado como um herói, enfim, pelo menos pela mídia brasileira em geral, a grande mídia. E simplesmente na Condelage, lá, Rua da Glória, na Rua Barbosa, enfim, mais no Flamengo, prédio gigantesco, e o Hotel Glória. Ele não reformou, ele só sobrou a fachada. Enfim, não estou entendendo até hoje o que aconteceu. Acho que o hotel era tombado sim, pelo menos a fachada. Inclusive, se ele deixou a fachada, porque a fachada era tombada. Mesma coisa com o prédio na esquina Condelage, Rua da Glória. Enfim, pior que isso, ele queria fazer um subterrâneo para chegar até a Marina da Glória, fazer um estacionamento. Enfim, o lugar é tombado o jardim, né, do Flamengo, né? Graças a Deus ele foi mas antes de falir, os moradores do bairro se juntaram, tardivamente o IFAM entrou, conseguia bloquear pelo menos a reforma do porto, da Marina da Glória. Mas bom, agora destruir um edifício maravilhoso. Tevala ou Cabana Palace, a Tevala eu acho mais interessante. Um lugar cheio de história.
um mês para deixar as casas. E esse da Conde Lages também. Na verdade, assim, eu acho muito sério o que aconteceu ali. Não sei o que ele tinha contra a Glória, assim, mas me parece que é realmente uma vontade de destruir aquela vizinhança, sabe? Porque por que precisa realmente... O que ele ganhou destruindo todo o interior do Hotel Glória? Eu não consigo entender. E, assim, fica difícil, tá? Até para quem compra, para depois vai ter que... O dinheiro que você tem que investir para você reconstruir tudo é muito triste, assim. Eu vivia ali do lado do Hotel Glória. Isso é verdade. Não, quando eu me mudei para lá, o discurso era esse. Eu me mudei para lá e... eu acho também, destruiu a alma. E assim, eu me mudei para lá em 2011. Então, assim, ainda existia essa ideia de que tudo ia ficar melhor e de que a coisa emperrou. E dali em diante foi só se degradando, sabe? Mas o discurso era esse mesmo, que ia ficar os aluguéis, inclusive, lá no edifício Ipu, eles duplicaram só porque o Ike tinha comprado o Hotel Glória. Eu conhecia aquele apartamento, que era o mesmo apartamento de uma amiga. A vida ali piorou muito depois que o Hotel Glória... porque talvez eu tenha pulado isso muito rápido. O Hotel Glória está fechado desde 2008, dezembro de 2008. E continua... Era para, sabe, depois agora é para a Olimpíada e assim, eu nem tô vendo também muito movimento ali. Então, eu voltava, no meu prédio eles me conheciam que eu era que voltava correndo. Eu descia ali no hotel, no ponto de ônibus, eu voltava correndo para casa, pro hotel, porque eu tinha medo de passar ali de noite. Então, assim, aquele ponto de polícia tiraram também que tinha ali perto do Hotel Glória. Então, ele realmente destruiu aquela vizinhança. Eu queria fazer, porque eu vou... Não, tudo bem, é porque eu ia fazer uma questão e me emendar com a... Porque aí a gente já emenda de uma vez só e não precisa voltar nisso, questão prática, inclusive. Não, porque eu acho que é interessante. Bom, eu sou vizinho da sua área de estudo ali, eu moro no começo da Praia do Flamengo, e acho que é interessante a gente lembrar, a gente está falando de consequências de processo de patrimonialização e ruínas de patrimônio. A gente está falando de uma área que tem camadas de patrimonialização, né? É a PAC Glória e Catete, em torno de Bem Tombado, né? Inclusive ali a Mota não está aí, né? É a área que se viu como jurisprudência para a legislação de entorno, porque um daqueles prédios, não sei dizer qual, o projeto era de 4 ou 5 andares mais alto do que ele ia tampar a visibilidade do outeiro. O IFAM, na década de 40, entrou e conseguiu que demolissem 3 ou 4 andares. Isso ficou sendo usado como jurisprudência de área de entorno. Então é isso, é patrimônio mundial, está ali, o outeiro pega a área do patrimônio mundial, então a gente está falando de camadas. E o que é interessante é exatamente das consequências disso, né? O que consegue e o que não consegue fazer, porque não conseguiu segurar o Hotel Glória, isso tudo isso não conseguiu segurar, proteger o Hotel Glória, mas a gente conseguiu segurar o projeto da Marina, todo aquele projeto megalomaníaco que estava atrelado ao Hotel Glória. Quer dizer, um dos fatores que fez com que o projeto do Hotel Glória, de transformar o Hotel Glória num hotel 6 estrelas, um dos fatores que fez com que ele perdesse valor, o projeto, foi a gente, e eu fui uma das pessoas que ficou brigando contra a Marina, foi a vitória contra a Marina, porque era um projeto que estava atrelado, era um grande centro de convenções que iam fazer ali, atrelado ao Hotel Glória. Então, a vitória a vitória que a gente conseguiu contra o projeto da Marina fez com que o projeto do hotel se tornasse menos atrativo para o mercado. E junto com a quebrada do EIC fez com que o projeto não tivesse interesse para outras pessoas. Então eu acho que o patrimônio de um lado conseguindo segurar o outro, mas essa mesma segurando um lado, né, a Marina, você fez com que o projeto, pelo menos esse projeto
do Hotel Glória emperrasse mais ainda. Quer dizer, eu acho que quando a gente está falando de ruínas do patrimônio e consequências do patrimônio, eu acho que a gente tem que levar esses aspectos. Deixa eu só fazer um parênteses que você está falando, rapidinho. Aí eu acho que tem uma questão de construção do discurso mesmo, porque essa construção do discurso de que inviabilizou... Não inviabilizou, mas perdeu... Não, o que inviabilizou o discurso foi o ter falido. Exatamente. Foi isso que inviabilizou todas essas coisas então, agora. Mas o discurso aqui, a gente ter conseguido barrar o projeto da Maria... Foi uma vitória. Foi uma vitória. Mas o que inviabilizou... Eu fui uma das pessoas. Pois é, eu também. Então, assim, o que inviabilizou foi propor um projeto inviável para o hotel. Viável na época em que a maníaca dele. Exatamente. O que inviabilizou quando o Geraldo fala dos três, não sei o quê, e o que assusta quando ali coloca... E não é só isso. E o poder público não ter entrado quando tinha que ter entrado. O poder público não ter entrado quando tinha que ter entrado. Porque o hotel não ter feito a proteção que tinha que ter feito do hotel. Não, mas deixa o Osnildo falar aqui. O turista já viajou de volta. Não, fala aqui no... Eu não peguei seu nome, desculpa. Sérgio. Eu sabia que eu colocar isso na minha fala ia criar alguma... Mas, de fato, assim, eu me sinto estrangeiro e turista desde o primeiro dia que eu cheguei em Salvador, porque eu não sou de lá, claro, eu sou de Santa Catarina. Então, eu lembro de estar no Porto da Barra, a primeira vez que fui para lá, e eu sentia que eu estava no meu país, mas era um outro Brasil, assim, né? Eu era uma das poucas pessoas de pele clara, né? Quando eu ando no Pelourinho, qualquer vez que eu vou no Pelourinho, pela minha corporalidade, digamos, o jeito de eu andar, o jeito que eu me visto, é sabido que eu sou estrangeiro, né? Que eu sou turista, eu não sou dali, eu não sou local, né? Então é mais nesse sentido mesmo que, tipo assim, qualquer baiano olha pra mim e vai saber que eu não sou dali, né? Agora, a questão do turista esse livro do Jorge Amado que eu mencionei, ele foi meu objeto de estudo do mestrado. E ele escreveu em 45 para Zélia Gattai, isso não ficou claro na época, mas ele chamava de moça. Então ele escreveu o livro, aquela narrativa, para uma dada moça. E nas primeiras páginas ele faz um convite, né? E ele convida essa moça a conhecer a cidade através da narrativa dele. No livro todo ele vai chamando de turista, né? Ah, então você, turista, vou te mostrar os mistérios, vou te mostrar as ruas da cidade, né? E aí a coincidência que eu lembro da Nampur, a Andréia me provocou, ela disse assim, se eu aceitei esse convite, né? E aí eu percebi que eu acabei aceitando o convite dele de ser esse turista guiado por ele. Então, eu não sei se eu respondo assim, mas eu me sinto diferente, assim, eu não sou de lá. Então é mais por isso. Sim. Passou a ser baiana, sei lá, ganhou o título de baiano, né? Eu acho que é uma questão de como eu me coloco e como eu me vejo também, né? Enfim. E acho que a Alessia não fez uma pergunta propriamente, né? Mas eu só queria comentar a questão de que o que mais o tema da noite, ele está comigo tem bastante tempo já, né, desenvolvendo trabalhos nesse sentido, mas eu inicialmente eu via, digamos assim, no TCC que a gente chama lá no TFG, a maioria das pessoas compreende a noite e pergunta assim, mas como é que a gente pode abordar a noite, né, a hora de dormir, aquela coisa toda, então cai no cronológico, e eu passei a ver que não é só isso, é como um estado de espírito mesmo, né?
Você pode conversar com muitas pessoas que têm esse sentimento de que estão na noite delas, mas em plena luz do dia, assim, né? E é exatamente assim, a ideia não é tratar de luminosidade ou de colocar iluminação pública, não tem nada disso, é uma outra pegada, né? Como você mencionou, tá mais para os espaços opacos mesmo e ver o que surge daí, né? E aí só um comentário que eu não tive a oportunidade ainda de ler, porque eu descobri isso na semana passada, mas foi publicado um manifesto da noite por um grupo de São Paulo esse ano. Talvez vocês conheçam, Colaboratório é o nome do grupo. Eu não posso falar com propriedade porque eu não li o trabalho, mas a base desse manifesto deles é exatamente essa noite cronológica, a coisa da iluminação, de você ocupar a cidade de noite, né, passando ali da meia-noite e tal. E o meu manifesto da noite é completamente outro, assim, né? É outro tipo de narrar a cidade do que está escapando ali desses processos de patrimonialização. Só isso. Eu tenho eu também não sei se tenho perguntas individuais, quer dizer, por cada um da mesa, achei mesmo bastante interessante. E também anotei essa questão do estrangeiro e turista, e tem a ver com que também, o que eu fiquei pensando, que vocês me levaram a pensar, a fala da Alessia sobre a cidade fantasmática, os fantasmas, né? Que, embora com a ajuda dos antropólogos, estamos nesses últimos 50 anos tentando desestabilizar esse trabalho da história, essa escrita da história, e nos perguntarmos sobre essa operação historiográfica, o seu significado, né? Nós ainda estamos muito presos num regime positivista, num regime factual, num regime de a história como uma verdade morta, né? É uma verdade que a gente quer congelar fotograficamente e morta, né? E então isso também tem a ver com as nossas práticas também. Normalmente a gente, por exemplo, o turista, né? Então, a questão do turista do estrangeiro, eles são figuras em trânsito, eles são figuras que constroem efemeramente a cidade, quer dizer, tem todo uma outra forma de discurso que a gente não está muito habilitado ainda a lidar. Embora, bom, eu vou para trás, daqui a pouco já vou falar do barroco. Lá para trás tem pessoas resistentes como nós, pensar o que é efêmero, o que é transitório, o que é móvel, o que não se encaixa, o que muda de posição, o que é estrangeiro hoje pode ser local amanhã, o que é turista de um jeito, mas pode ser de outro, o que pode ser predatório aqui, necessariamente ali, né? Então, nós estamos meio que engessados, tenho eu a impressão, por conta de um discurso hegemônico que se construiu, que se tornou hegemônico nesses 200 últimos anos, com toda essa lógica classificatória, cartesiana. Eu não gosto de falar isso porque eu gosto de Descartes, acho que foi mais Descartes que falou. Então, eu acho que, malgrado 50 anos, que eu estou vendo tão frequente, a gente ainda está um pouco... aposto que você já come acarajé e habituou com feijão de outra maneira, entendeu? Sei lá, mudou seu regime corporal também. Então, pouco apto a lidar. Fiquei com pena do Rafael não mostrar a ruína da ruína dele. Porque nesse edifício que ele mostra tão bonito, está crescendo uma árvore. No meio do teto do edifício modernista, tombado pelas aparências, tem uma árvore. Mas, bom, ele não mostrou. Mas já tem bem uns 80 centímetros o arruinamento do edifício.
Depois você pode falar. Então, eu achei interessante essa ideia das cidades fantasmáticas e dessa coisa dos fantasmas, porque os próprios historiadores não pensam, não desnaturalizam o que eles fazem. Eles estão falando com mortos, eles estão tentando fazer com que mortos sejam pelo menos fantasmas. Nós estamos falando de temporalidades outras, estamos tentando vivificá-las. É um pouco isso, né? Se a gente começasse a pensar assim, como os arqueólogos, como isso foi dito hoje de manhã, talvez ajudasse. Agora, o que eu achei também super interessante, duas outras palavras, eu estou aqui fazendo uma espécie de pequeno dicionário das palavras patrimonialização que pode ajudar. Pensando na palavra que a Andréia falou, que a gente perdeu, mas não falo. De captura, mas que também é de guarda, é de afeto, é de manutenção, né? A gente quase não fala essa palavra mais em português. E fiquei com outra palavra que a Aline não falou, mas Rafael, de manhã, o problema da natureza, né? De uma natureza que não é em si. Quando a Aline trabalhou com a questão das ruínas do mar, né? De mostrar que mesmo, eu me lembrei do Luiz Costa e de alguns escritos dele, quando ele chegou ali no Planalto Central e teve que fazer Brasília, e tinha que transformar. Ele sabia que o gesto dele era transformador, que aquela natureza que ele estava vendo, aquela barreira lá, e não ia parar mais, que aquilo ali ia ser de uma outra ordem, né? Essa nossa condenação a... O homem qualifica aquilo o tempo todo, né? E aí tem uma palavra que não se fala. Fiquei pensando que é uma palavra que ficou na moda. Vou falar porque ela está ficando tão na moda que acho que eu não devia falar. Mas o problema não é a modernização ou a patrimonialização. O problema é a capacidade de crítica, né, da gente manter, e a capacidade de resiliência das coisas, né? Eu não queria usar essa palavra, porque o que a Aline mostrou com aquelas imagens da ressaca é uma violenta resposta a todos aqueles aterros, evidentemente, que vinham sendo feitos ali à beira-mar, toda a mudança daquele ecossistema, né? Então, a mesa foi muito útil. Eu não estou dizendo isso numa pergunta. Acho que aqui, quanto mais a gente se melhor. Vocês respondem o que vocês acharem muito bem. Tem outro na fila, né? Eu falei muito. Quando suscita questões é porque é interessante, né? Então acho que o trabalho de vocês faz isso com a gente. Isso é muito bom. Pegando o gancho das questões mesmo que foram discutidas do lado de cá, essa coisa do turismo, né? Eu me lembrei, o Krippendorf nos anos 70 falava: turistas são os outros, que a gente sempre se coloca na negação de ser turista. E você vem na mesa e fala assim: não, me sinto turista, mas eu senti que você falou de um outro lado, né? Não do ponto de vista da sociologia, do turismo, mas quase de uma experiência pessoal sua, como você transita vindo de um outro lugar, né? Poderia ser estrangeiro, migrante, mas você escolheu o turismo porque talvez esse seja o olhar onde você está focando mais. Me senti isso, né? Não sei se por aí que você fez essa afirmação. Aline, a gente estava aqui conversando, né, com a Flávia, quando você mostra, né, o aterro, o mar, né, a gente falou assim: mas é como espaço construído, né, ou seria como uma negação da natureza, né, que são concepções bem diferentes, né, que levam para outros lugares em termos de interpretação, né? Então, assumir o desconstruído, né, nessa mediação aí, essa relação, ou uma negação mesmo, e que aí tem respostas da própria natureza. E para o Rafael, aí me inquietou um pouco aí o meu lado geógrafo, preocupado sempre com as questões das categorias, conceitos, né, da área disciplinar. Você já no seu título, né, se fala natureza espacial e arquitetônica do patrimônio edificado. E depois, na sua fala, você vai colocar qualidades espaciais, arquitetônicas e urbanas. Então eu perguntaria,
o que é esse espacial para você, porque ao longo da sua apresentação a gente vê gabaritos, volumetrias, desenhos, conjunto paisagístico, até nessa sua livre associação aí dos dois casos, né, como sendo representante, talvez, da categoria espaço. Então, essa fica como pergunta, tá bom? Parte da resposta você, eu acho que deu, porque você mencionou parte da resposta. Eu acho que é tudo aquilo que nós, quando arquitetos, somos chamados a intervir no espaço, a gente acaba produzindo e colocando. Então é olhar para o espaço dado e reconhecer naquele espaço o que está na nossa prancheta, que decisões a gente toma na hora de operar a profissão do arquiteto e do urbanista. Acho que é um pouco isso. Não sei se eu pude ser claro e específico ou dar 3 ou 4 palavras que você mesmo já deu, mas é um pouco isso. O que a gente, quando intervém, o que a gente acaba fazendo inserido no nosso contexto profissional, cultural, temporal. O que a gente faz, o que a gente coloca. E quando a gente olha para essas zonas, o que eu procurei fazer eu procurei dar ênfase nessa apresentação foi justamente tentar colocar uma máscara em frente de toda a construção de sentido, de memória, de história, de todos os lugares, e olhar para essas zonas que, por acaso, uma delas é a zona onde está situado um edifício construído, projetado por um arquiteto que eu estou pesquisando na minha tese, e perceber nela o que é que tem antes, e eu coloquei antes, mas também é uma construção minha, que vai durar essa nossa apresentação ou a minha pesquisa. Não estou dizendo que as outras questões não existem, é só um exercício de abstração, eu tomei cuidado de dizer isso. E por que talvez agora eu vou tentar falar um pouco sobre tudo que eu achei que possa ter sido perguntado para mim, por que é que talvez essa observação tenha sido fruto da minha pesquisa, que parte dela é o recorte, é uma ambientação de como era aquele lugar e como era um pouco assim, talvez seja pretensioso, como era o mundo em 1935, quando o Reed estava ali desenhando aquele edifício, naquele lugar. E talvez por isso é que eu, às vezes, venho no trabalho, numa parte do trabalho, a tentar olhar antes de toda a construção que se deu em cima desses recortes, o que era aquilo para ele, porque todas essas questões que a gente está falando aqui hoje simplesmente não existiam em 1935. Não era. Não havia. Havia de uma maneira completamente diferente. Claro, a gente já tinha 2 anos de mas as zonas de proteção não existiam no centro da cidade do Rio de Janeiro. O centro da cidade do Rio de Janeiro estava à disposição de ser transformado. Havia 2 anos. Não, desculpa, eu fiz a conta ao contrário. Faltavam 2 anos para o França ser fundado. Claro, havia já na universidade. Que tinha a proteção de ouro 33, como é que chama os monumentos? A proteção dos documentos. A inspetoria. A inspetoria já tinha sido fundada há 2 anos. A proteção de ouro preto. Esse tipo de abordagem não existia para ele. Mas, por outro lado, existia uma cidade em que ele estava intervindo. E através da pesquisa a gente conseguiu chegar a algumas conclusões sobre de que maneira ele estava olhando aquela cidade na hora em que ele interviu, naquele ponto e também em outros pontos. Continuando aqui, para tentar fazer um apanhado geral, o que é sobre a árvore,
Calote da árvore que a Margareth chamou a atenção e que estava nas entrelinhas da observação do professor André. Eu vou dizer que até ela deu uma roubadinha, porque ela conhece o trabalho. Eu fiz questão de não falar desse estado de abandono que está o edifício. O edifício, apesar de algumas tentativas de tombamento, mas sempre coletivamente, houve uma tentativa de tombamento de uma lista de edifícios de exemplares de arquitetura moderna, depois foi sendo enxugado e ele ficou de fora. A APAC em que ele está inserido não pinta nem de roxo nem de amarelo ele, porque ele não é nem protegido, nem tutelado e nem preservado. Não, como é que é? Existem 2 ou 3 níveis de proteção e ele não está em nenhum dos níveis de proteção. Ele, inclusive, acaba sendo... Ele vai aparecer. Na verdade, ele só vai aparecer se alguém resolver... Isso aqui é dramático. Ele só vai aparecer se alguém resolver demolir ele. Porque existe uma lei que edifícios anteriores a 1937 devem passar pela avaliação da municipal. E aí ele vai acabar aparecendo. Mas, por enquanto, ele está na sombra. Ele está escondido, ele está quieto, ele está sossegado. E ninguém tira a árvore de cima dele, porque a árvore é um sinal de, ainda mais se tratando da arquitetura moderna, é algo que ainda não convive muito bem com a própria degradação. Ainda é difícil, ao contrário de alguns outros casos. Acho que é. Não, acho que é um pouco, só para fechar mesmo, eu acabei me desviando dos fantasmas, tentei olhar para o lugar agora, como se ele não tivesse passado, como se ele não tivesse medo, como quem olha sem saber dessas coisas, justamente para poder perceber o que é que de arquitetônico, de urbano existe ali, que talvez ainda tenha serventias. Acho que é de projeto. Bom, eu não sei se é uma pergunta para mim, mas acho que é exatamente como eu me coloco lá, assim, é a minha experiência lá. Por exemplo, o que fica muito claro para mim é que, por exemplo, Léo é baiano, Léo está aqui. Bom, estava aí, veio comigo lá do laboratório. Mas o baiano fala no imperativo. Categórico. Para mim, categórico. Para mim isso é uma violência verbal. Assim, eu me sinto até hoje, depois de 4 anos, eu fico... Parece que estão me brigando muito, assim. E é mais natural, assim. É natural, né, do baiano essa... Então, eu acho que esse tipo de coisa me faz me sentir, assim, não sou de lá mesmo, assim, embora eu coma acarajé e gosto de acarajé. Eu tenho uma teoria, acho que você que é mais como eu me coloco, Você é o falso baiano e que isso te dá um estranhamento que produz pesquisas, que é o fundamental para qualquer pesquisa. Ótimo. Obrigada pela pergunta. Gostei muito e fiquei aqui pensando o que eu acho, o que penso sobre a negação da natureza e o espaço construído. Quando você estava fazendo a formulação da pergunta, eu pensei, bem, negação da natureza, mas principalmente no segundo momento do aterramento, já existia Copacabana, já existia a vontade de você morar no mar e ter uma vida salubre, digamos assim, visitando a praia, né? Mas por outro lado, também fiquei pensando o quanto que, na verdade, o próprio ato de você ocupar um espaço e fechar algo, intervir na natureza, tem realmente toda a construção, na verdade, acaba sendo a negação de algum aspecto da natureza, sabe? E todo construir vai exercer alguma ação sobre o que está natural, entre aspas, também, porque o que é o natural hoje ainda, né? Se a gente tem chuva ácida, O2 e tudo mais. Então me parece que, na verdade, o próprio fazer e atuar tem algo de ter uma certa resistência a algum aspecto daquilo que é natural. E acho que realmente hoje em dia, e no moderno, por exemplo, talvez isso não fosse tão consciente. Você querer construir e ocupar, sei lá, tivesse mais ligado com alguma coisa do progresso e de realmente mostrar que o Rio de Janeiro estava a construção da cidade estava uma cidade à altura, né, de uma cidade daquela época.
Mas eu acho que realmente o desafio hoje, fiquei aqui pensando, realmente gostei da pergunta, o desafio hoje é saber, então, como que construir sem negar a natureza. E assim, a gente nega a natureza todos os dias, né? Assim, nos perfumes, nos shampoos, nos desodorantes, tudo é negação da natureza, se você for pensar. Então, até que ponto então a gente vai deixar a natureza... Só que também a gente vai viver como? Ao relento, sem... Como é que a gente vai se locomover? Como é que a gente vai vir lá em barco? Entendeu? Então, acho que realmente é uma pergunta muito boa para a gente pensar. E daqui para frente, como que a gente constrói negando menos aspectos da natureza? Ou então, ok, vamos negar alguns e olhar outros, entendeu? Eu acho que, de repente, as coisas não estejam tão... não são tão aspectos tão separados, porque a partir do momento que você constrói alguma coisa natural está sendo sobreposta, né, assim, ou colocada de lado, não sei. A natureza quando convém, né? Oi? Pois é, a natureza é o jardim, é alguma coisa, sei lá, e aí e as enchentes, acho que no Rio de Janeiro, todas as que a gente tem, por causa dos rios aterrados e por causa do mar, ela está mostrando, é muito bonito, assim, ver que a força, assim, da natureza, né? E, assim, não quero nem comparar, assim, porque acho que todo mundo sabe toda a discussão que se coloca hoje em termos mundiais. Então, assim, como construir, como continuar vivendo e dar a todo mundo que está nascendo, a todas as crianças, um lar, sem parecer que a gente está tomando algo da natureza, sabe? Não sei se eu fui longe demais, mas é porque a sua provocação me fez... ainda bem que eu fui a última, porque eu tive tempo de ficar pensando nessas coisas. Gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, você quer falar? Isso, não, é isso que eu ia falar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, vamos fazer uma pausazinha para o café, para a próxima mesa. É isso? Nós já estamos atrasados 15 minutos. Agradeço a todos. Muito obrigado.